uma mudança de comportamento e um potencial a incluir, justamente via esses parâmetros, o princípio usuário-pagador, o poluidor-pagador. Isso. Então, passo a palavra para você e... Perfeito. Não vou conseguir explicar melhor. Boa tarde a todos. E muito grato pelo convite. E começo por um reconhecimento ao colega que quero fazer publicamente. Pela ação aglutinadora que trouxe não só o teu trabalho, mas há algum bom tempo, e pela permanente presença, chamando a atenção e procurando dar um contexto adequado a todos esses avanços que se têm tido através dos estudos acadêmicos, principalmente. Isso é muito importante, eu quero agradecer. Inicio trazendo algumas considerações preliminares com relação ao que me levou a desenvolver esse modelo matemático e aplicativo. Na realidade, esse STA, Sistema de Tarifação pelo Uso da Água, na bacia do Rio Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é resultado do trabalho de uma grande equipe. Coube a mim a concepção da formulação matemática e a busca do equacionamento de como aplicar isso na prática. Seria a grande dificuldade, a pergunta que eu vejo em vermelho é a primeira que vou procurar responder logo após essas primeiras considerações. Quais foram essas dificuldades que encontrei logo no relacionamento com a sociedade, principalmente com o comitê, no caso da bacia do Rio Santa Maria? Primeiro, estabelecer uma linguagem comum entre a academia, a universidade, a sociedade e o poder público. Primeira dificuldade que me assaltou. Segundo, a importância da aceitabilidade por parte dos usuários dessa nova cobrança. A capacidade que temos que ter de nos colocar no lugar deles para entender o que está acontecendo. Então, esse entendimento do que está acontecendo, que nos leva a essa iminente cobrança pelo uso da água no ambiente, é uma das coisas mais importantes para que se saiba do que se está falando. Senão fica uma discussão, cada um falando no sentido, entendendo de uma forma. Então, a busca de uma linguagem, essa busca permanente, de um meio de entendimento eficaz, para que se consiga passar o quadro real da situação que se impõe, isso é ponto pacífico. Outra questão, a resistência muito forte de parte da sociedade, principalmente dos usuários da água, de receber essas determinações prontas que venham de onde quer que seja do Estado, seja de Brasília, seja do exterior. Em princípio, não. Então, a questão também da aplicação prática, a efetividade de implementação de um modelo de cobrança. Outra grande preocupação que tive, de que maneira vamos dar início dessa coisa tão complexa, que todos falam, mas não se tem ainda um entendimento claro, né? E também quero lembrar que foi dito há pouco que agricultor não é economista. Eu lembro que engenheiro também não. Então, alguns deslizes aqui, já peço antecipadamente alguma desculpa, mas isso é que enriquece a discussão, no meu modo de ver. Imagine a discussão da água sendo feita apenas pelos economistas clássicos. Já ouvi num congresso, ou li em algum lugar, que economia ambiental, desconfio que esteja aqui quem manifestou essa expressão, economia ambiental é uma coisa muito séria para ser tratada apenas por economistas, né? Então é bom que todos se envolvem e esse basicamente é o caminho. Então, respondendo à tua primeira colocação, Filipe, com relação à praticabilidade, como é que se vê isso na prática? Eu comunico a todos e brevemente vou disponibilizar aqui pela rede mundial, pela web, o modelo para testes via web. Então, essa atualização ou prática do modelo da geração de cotas e o fato de um usuário ter melhorado o seu desempenho em termos de eficiência e ele quer logo saber como fica dentro do contexto geral, em função da sua nova cota, isso poderá ser acessado automaticamente via um gestor, que pode ser o secretário executivo do comitê, pode ser um administrador remoto e pode ser alguma outra solução que você possa encontrar a título de como praticar este modelo de gestão que foi desenvolvido em planilha eletrônica
depois nós avançamos e estamos aqui com linguagem PHP disponibilizando pela internet, com alguns ajustes de navegabilidade comum em todos os sites. Essa atualização e geração de cotas e, por decorrência, contribuição financeira, ela será automática e imagino que possivelmente, não digo a tempo real, mas se for estabelecida uma rotina semanal de atualização de cotas, contribuições financeiras, e que cada um saiba como ficou dentro do contexto geral da bacia, é perfeitamente viável. Outra coisa que não posso esquecer é que as reuniões presenciais, principalmente nessa questão dos comitês de bacia, lembrando uma que tivemos em Santana do Livramento, depois outra era em Bagé, outra 500, 600 quilômetros uma da outra, reunir essas pessoas interessadas, os gestores que de fato têm poder de voto e influência sobre o que esteja acontecendo, é uma das coisas mais difíceis. Tá? Então, nesse sentido, se não tivermos uma alternativa virtual, remota, que possa ser confiável, né? Aí entra o modelo matemático, que uma vez discutido e bem estabelecido, não há o que questionar, né? Desde que a matemática esteja correta, ela é exata. O que ela representa nem tanto, mas as fórmulas são exatas, né? Então, essa questão, essa série de percepções levaram à concepção de um modelo que, em primeiro momento, pode parecer que esteja na contramão. Primeiro, não concebe, não leva em conta uma taxa pública, independente de quem a tenha gerado. Aqui eu pergunto, quais são os critérios científicos, no que se baseia o estabelecimento que eu vejo toda hora, e que alguns aceitam e outros já se armaram para correr com os consultores de determinadas regiões, de dizer que o custo da água para a derivação é 1 centavo por metro cúbico. Eu vejo isso pronto. Eu vejo aqui 2 centavos por lançamento, 7 centavos por carga orgânica lançada. Isso já pode ser entendido junto ao comitê como uma coisa pronta. Então, onde é que estão as justificativas que sustentam este dito preço público, que vai ser o gerador de todas as despesas e as contribuições financeiras que a partir de agora vamos ter? Não se discute essa questão do preço unitário? Bom, no modelo concebido não há preço unitário, não há taxa de qualquer espécie, não há nada que venha pronto, que não seja os valores construídos pelo usuário da água, função da sua eficiência. Seria uma frase que poderia talvez resumir a concepção do modelo. Sei que algumas heresias, ou supostas heresias, podem ter trazidas com relação ao conhecimento da economia clássica, né? Mas na sequência, o que significa, qual é a estrutura desse modelo? Classificar os usuários da água. Qual é o princípio? É a questão da eficiência com que usam a água. Essa eficiência é colocada dentro de uma formulação matemática consagrada na literatura mundial, que é conhecida como análise multiobjetiva ou análise multicriterial, que nada mais é do que um recurso matemático que se tem para gerir ambientes de muito conflitos de interesses, poder de barganha, poder financeiro, de toda ordem, lobbies. Eu sempre trago a figura de uma reunião de comitê em que o pescador ganha uma carona com o presidente, com o diretor da fábrica de pescados para a qual ele vende. Então eles vão para a reunião do comitê. Eu pergunto com que isenção o pescador vai colocar suas percepções e seus votos diante daquele que é o poderoso financeiro daí, que vai dar uma carona de volta, senão ele vai ter que pegar o ônibus. É uma figura que eu utilizo assim. Então, uma coisa importante nesses modelos é que a gente fuja, no que for possível, dessa ingerência ou dessa influência devido aos lobbies que decorrem do poder econômico, principalmente, que são montados nos comitês de bacia, e todos nós sabemos muito bem, e que, por maiores que sejam as boas vontades, os interesses conjuntos, os discursos, acabam se transformando em disputa de interesses locais, com vistas não só a ganhar mais poder, mas também mais poder financeiro, muitas vezes, que já foi comentado, e até dispenso qualquer comentário com relação a um dos grandes problemas que nós temos nesse país. A questão da manipulação do dinheiro público e a grande preocupação do que é que vai ser feito com esse dinheiro. O modelo, então, classifica por ferramentas consagradas que nada mais fazem do que comparar cada usuário segundo a eficiência com que ele usa a água com relação a todos os demais e gerar uma avaliação global dele, usuário, seja 1, 1.000, 5.000, 200.000, sejam quantos forem, o seu desempenho pessoal que tem